95% do que você faz é automático. Olá, seja bem-vindo ao podcast do Cientista do Mundo, um dos melhores podcasts do Brasil. Fala, cientistas, como é que vocês estão? Segunda-feira bruta, estamos juntos e hoje nós vamos falar sobre o que há de por trás da mente do ser humano. Não sei se vocês sabiam, mas 95% do que você faz no seu dia a dia é automático. O que você come, o que você bebe, o que você fala, as coisas que escuta, já olhou lá quando vai lá no Spotify, ou ouvir até o Cientista do Mundo, ou ouvir uma música, é sempre as mesmas coisas, porque é tudo automático. Então o que você faz é automático. E hoje eu vou te ensinar a como usar essa vida automática para algo que vai te fazer crescer. Não é só o crescer, sabe por quê? Porque eu fiz uma pesquisa no Instagram. Vou ler a pesquisa no Instagram aqui para vocês. Enquanto eu vou ler, eu quero falar uma coisa para vocês que não é tão legal. Que é o quê? Quando eu montei o canal do Cientista do Mundo, eu montei lá nos Estados Unidos. E aí eu botei minha localização, botei tudo de lá. E aí, quando eu voltei para o Brasil, a minha conta estava nos Estados Unidos e eu não tenho AdSense. O que é o AdSense? É quando você vê um anúncio aqui e vem uma grana para o YouTube. Então não vem para o Cientista do Mundo essa grana. Por quê? Porque eu não consigo tirar. Essa grana só dá para tirar lá nos Estados Unidos. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque tem muita gente que assiste aqui literalmente de graça. E por que eu faço isso? Bom, porque eu tenho uma estratégia e eu nasci para fazer isso. Eu não vejo a minha vida sendo mais útil do que conseguindo trabalhar com uma coisa que eu amo e ao mesmo tempo ajudar as pessoas. Então eu estudo e eu estou destravando esse caminho. Mas por que eu estou falando toda essa história já logo no início? Porque muitas pessoas vão fazer treinamento, algumas empresas apoiam o Ciência do Mundo, mas para você que mesmo que não usufrui de treinamento agora, vai comprar mais tarde ou qualquer coisa, você pode ajudar fazendo uma coisa, que é botando o dedo no like agora e mandando para alguém no final do podcast, só no final. Por quê? Porque eu quero que você assista, escute e vê se faz sentido. Então essa história toda foi para falar o quê? Tem muita gente que assiste e não dá like, tem muita gente que assiste e não é inscrito, então vamos se inscrever, vamos fazer uma força-tarefa. Já falei pra vocês, a gente tá nessa batalha de crescer e eu vou destravar esse crescimento, não é sozinho, é junto com vocês que estão fazendo acontecer. Tá certo? Pra galera que tá junto, vamos lá. E eu falei que ler o negócio do Instagram aqui, vamos ler agora. Qual foi a pesquisa que eu fiz? Bom, como ontem a gente tá no novo desafio 21 dias e a turma falou sobre, nos 3 primeiros dias eu falo só como quebrar e remodelar essa parte automática. E aí eles ficaram muito de cara, como sempre ficam, já é a turma 17. Mas aí eu resolvi falar isso no Instagram. Aí eu falei, você sabia que durante o seu dia 95% você faz automático? E aí eu perguntei, o que você faz automaticamente, mas não gostaria mais de fazer? Aí algumas pessoas responderam. Aí elas responderam assim, ó. Eu vejo mais tempo do que eu quero de TV. Eu sempre dou a minha opinião. Quando eu vejo, já foi. Eu mexo no celular automaticamente. Tem até aqui o cigarro depois de refeição. Eu não queria, mas é bom. Então, mas é ruim. É automático. Preocupações com o futuro é automático. Ansioso demais, querer tudo sob controle é automático. Então, eu vi, cara, isso aqui tem vamos criar. Como é que a gente faz isso? Então eu vou entrar agora nessa parte mais de estudo. Então, respirem onde quer que vocês estejam, porque agora a gente vai entrar na parte de estudo mesmo. Realmente isso aqui vai ser uma aula para vocês que querem aprender sobre essa parte automática. Pô, eu já tinha notado que os hábitos são automáticos e que a gente faz automático. Mas, quando eu entrei na especialização de neurociência, eu conheci um cara que é o Aaron Beck. Ele é um psiquiatra americano. Eu não tive aula com ele, mas eu tive uma aula com um grande psiquiatra brasileiro também, que ele conversou com esse Aaron Beck e ele criou a TC, que é a terapia cognitiva. Depois eu vou falar desse brasileiro lá no final. O que é essa terapia cognitiva? Bom, ele fala sobre uma crença nuclear, que é o quê? Coisas que a gente aprendeu, que fica lá dentro no núcleo da nossa mente e que se a gente for pegar e for falar sobre inconsciente, sobre subconsciente, sobre a própria parte do consciente, então a gente não vai entrar nisso agora. Mas o mais importante para vocês entenderem é o seguinte:
A gente é o que a gente vem repetindo. E a gente aprendeu com alguém isso. Então, como que a gente faz isso? O nosso cérebro ele tem as sinapses neurais. As sinapses neurais é a ligação dos neurônios de forma bem simples. E com a repetição, a gente começa a aprender aquilo e começa a fazer aquilo. Então, vamos falar sobre como que a gente aprende a falar. Então, não sei qual é o lugar que você nasceu, mas se você nasceu nos Estados Unidos, provavelmente você fala inglês, porque naturalmente, com o ambiente que você está, você vai falar assim. Naturalmente também, se você nasceu no Brasil, vai falar português. E aí vem essa grande sacada já de destravar já essa parte para vocês. Sabe essa galera aqui que mandou coisa aqui para mim? Então, eu tenho preocupações com o futuro. Essa pessoa aprendeu a fazer isso. Desde o começo, lá o pai falou assim, o que vocês vão fazer no futuro? Qual vai ser a carreira? Desde o começo, essa pessoa já aprendeu a ter preocupações com o futuro. Comer sem controle. Da onde que essa pessoa aprendeu isso? Ela aprendeu isso também. Isso é um gerenciamento de emoção, isso é emocional. Quando a gente não come apenas por comer, para realmente matar a nossa fome física e tudo mais, quando não é fome física, é fome emocional. Isso aqui é aprendendo também. O que é isso? Automático, sinapses neurais, a pessoa aprendeu. Mexer no celular, nem me toquei e eu tô toda hora mexendo no celular. Por quê? Porque aprendeu também. Também aprendeu. Por quê? Porque tava ali, começou a ver que o celular é bom enquanto não tem nada para fazer. Aí depois não tem mais nada para fazer, porque não sabe mais o que dá para fazer sem o celular. E aí fica aprendendo aquilo. Aquilo é repetição. O que eu quero dizer com isso? É que faz parte do ser humano as sinapses neurais e a repetição e a vida automática. Agora, o que fazer com isso? Vocês já notaram que quando a gente começa a aprender alguma coisa do tipo andar de bicicleta, ou começa a estudar um instrumento, ou qualquer coisa, ou até estudar alguma matéria mesmo. Quando a gente vai pegar esse primeiro contato, a gente batalha bastante para nossa mente entender e não consegue fazer. No outro dia, quando vai pegar a bicicleta, nosso corpo já está mais acostumado. Por quê? Porque sinapses neurais aconteceram e a gente já está mais próximo de fazer coisas automáticas. E um atleta de alta elite que consegue fazer cada vez com menos tempo, com o seu corpo, uma velocidade que outras pessoas não conseguem, é por essas sinapses neurais também. Ele consegue começar, o corpo dele começa a se orquestrar, começa a se organizar em menor tempo, fazer mais coisas. Mas por quê? Porque ele consegue fazer automaticamente. Já parou para pensar quem dirige? Pô, tu dá seta, vira, não sei o que, conversa. Tem gente que passa batom, faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas por que é possível fazer isso? Porque automaticamente, depois que tu aprende, as sinapses neurais estão prontas, acabou. Já viu alguém tocando piano? Vocês já viram? Tá. Se vocês não acham isso surpreendente, então tentem tocar um piano. Tentem tocar. E imaginem agora o cara que consegue fazer aquilo. E não consegue fazer do nada. Por quê? Porque foi o treino, foi a capacidade de treinar e tudo mais. Ponto. Esse balé todo que eu tô fazendo, vindo pra cá e pra lá, eu vou voltar para o que as pessoas estão falando aqui. O que elas fazem todo dia? Eu como sem controle, automaticamente elas vão ficar boas nisso. Eu me preocupo muito com o futuro, automaticamente tu vai ficar bom nisso, cada vez mais tu vai ficar bom em se preocupar com o futuro. Até um ponto que já não vive mais o presente. E da onde que a gente faz essa conversão, né? De algo que é ruim, que teoricamente parece ser ruim, mas a gente começa a usar pro lado bom. Bom, primeiro, eu quero que vocês entendam o seguinte. Como esse processo interno. Ninguém faz alguma coisa por mal. Ninguém faz uma coisa por mal. Ninguém faz algo que não gosta. Tá sacando essa ideia? Ninguém faz algo que não gosta. E a gente só deixa de fazer algo quando a gente não gosta. Vou dar um exemplo.
Ninguém que come compulsivamente vai deixar de comer compulsivamente se ele não parar de gostar daquele prazer. Ninguém que quer controlar o futuro vai deixar de querer controlar se não parar de gostar de querer controlar tudo. Porque a pessoa que ela quer controlar o futuro, ela não quer controlar só o futuro. Ela quer controlar tudo na vida dela. Sendo que ela não consegue fazer o coração dela bater mais uma vez depois que parar. Então ela tá ganhando todo dia de graça um negócio que ela acha que tem o controle. Mas, se a pessoa gosta disso, ela não vai parar de querer controlar. Por que eu tô falando isso? Se uma pessoa gosta de fumar, soltar fumacinha, mas ela sabe que o hábito faz mal. Mas lembra que eu falei, ninguém para de fazer algo só porque faz mal. A gente está cansado de saber de coisas que fazem mal pra gente, mas a gente não para. Por que a pessoa continua fazendo? Porque ela gosta. Se a pessoa gosta de fazer, não lute contra isso. Mas, se a gente gosta, se gosta, mas já sabe que faz mal, mas não quer mais gostar. Qual é a técnica que a gente pode aprender aqui pra gente começar a modelar isso? Bom, eu vou contar uma história pra vocês de um cara que eu conheço bem, e ele foi para um país, foi até para os Estados Unidos, e ele fumava há muito tempo, e foi por coincidência que eu falei de cigarro aqui de novo, mas ele chegou e ele estava um tempão sem conseguir comprar a carteira de cigarro, porque ele estava num local onde era muito caro, porque lá o imposto, assim como aqui, no cigarro é muito alto. E aí o que ele fazia? Ele ia para outra cidade para comprar cigarro onde não tinha imposto. Daí ele comprava um monte e vinha. Aí já fazia um tempo que ele não estava conseguindo ir lá comprar, já tinha acabado. Ele já estava estressado com aquilo. E falou, cara, tem que fazer a minha viagem para ir lá. E toda vez que ele ia lá era aquela função. Tem que pegar o carro, pegar um dia que era de folga dele, ao invés de ficar em casa, ao invés de fazer outra coisa, já trabalhava bastante, para ir lá e comprar esse cigarro, porque ele gostava de fumar. E aí tudo certo. E aí, foi o momento que, no caminho, ele foi lá e ele comprou cigarro, já estava tudo certo, chegou, começou a fumar. E na volta, quando ele estava voltando, ele foi parado pela polícia. E naquela época ele não tinha carteira de motorista. E aí, o carro dele foi guinchado, processo normal, ele teve que ir na corte. Enfim. Ele parou para ver aquilo e ele sentiu tanta raiva, que ele olhou aquele cigarro lá dentro do carro e ele falou, cara, eu tô passando tudo isso aqui. Ele disse que ele se sentiu humilhado, que ele se sentiu tão, eu tô sendo preso, porque não foi só pelo fato de ter ido comprar cigarro, mas se ele não fosse comprar cigarro, ele não estaria passando ali de carro naquela hora. E ele colocou toda aquela dor em cima daquilo, assim, pra que eu tô fazendo isso aqui? E aí ele olhou pra trás, o que ele estava trazendo de tanto tempo fazendo aquilo. Pô, eu fumo desde os 16 anos, fazem décadas. Por que eu tô fazendo isso aqui? E naquela luta de perguntar e de querer saber, de querer pensar, assim, cara, que idiota, eu fiz isso pra, sei lá por quê, curiosidade. E fiquei pensando, ele não conseguiu achar uma boa resposta. E ele ficou com tanta raiva, daquele, de ser preso ali, de tá indo, porque realmente isso acontece lá nos Estados Unidos. E aí ele foi de ser levado e tudo mais, né? O carro ser levado, ver o carro sendo preso, tudo, ele viu tudo aquilo ali. Ele assim, ó, eu nunca mais vou botar um cigarro na minha boca. E agora, você que tá escutando aqui 14 minutos dessa vida automática, eu te pergunto, o que fez essa pessoa que eu conheço intimamente largar o cigarro naquela hora? A ansiedade, comer demais, a falta de resultado na vida profissional, brigas bobas destruindo relacionamentos, a falta de conhecimento, de autoconhecimento, tudo isso pode ser alterado
mas só vai ser alterado quando você conseguir entender a dor que aquilo causa por não ser feito a longo prazo. A longo prazo. Foi aquele momento que esse cara falou assim, eu não vou mais, porque ele anexou a dor de tanta coisa que ele estava perdendo, de dinheiro que ele tinha investido, pra nada, ele resumiu que era nada. E ali não tem nicotina, não tem nada que segure uma pessoa que não gosta mais do negócio. Eu não gosto. Ele cria um pavor sobre aquilo ali, ele não gosta mais. E aí é o que eu venho falar pra vocês. Lembra que eu falei? Ninguém para de fazer algo só porque faz mal. Ninguém para de fazer algo só porque faz mal. Mas ele para porque não gosta mais. Ele cria um nojo daquilo ali, ele não gosta mais. Ele não quer mais ver aquilo na vida dele. Então, ao ponto de as suas sinapses neurais, lembra que eu falei da sinapse? Então, ela constrói. E aí a nossa mente, ela tem esse poder. Ela cria um gatilho, uma chavezinha que liga, que lembra de toda aquela dor. E fala assim, não, isso aqui não é pra mim, velho. Ou a dor que eu causei à minha família. Ou a dor que eu causei a não sei o que. Então, sempre quando ele lembrar daquela dor, ele não vai mais fazer. Automaticamente, ele vai remodelar aquele hábito a fazer outras coisas. Então, quanto mais... Anota aí. Quanto menos dependência, mais difícil de mudar. Quanto maior a dependência que aquele problema te traz, uma dependência quando cada vez que ele cresce mais fácil começa a se mudar, porque daí tu começa a se tocar para onde tu tá indo a longo prazo com aquele problema te arrastando, e eu não quero mais, eu quero, eu gosto. Então, pontualmente, quer parar mesmo? Quer parar mesmo de fazer alguma coisa? Então, primeira coisa, o que a gente tem que fazer? Eu vou passar para vocês aqui uma breve lista do que vocês podem fazer. Vamos lá. Primeiro, quem sou eu para dizer vocês que vocês têm que mudar? Bom, eu não sou ninguém. Se alguém ficar falando para vocês o que vocês têm que mudar, vocês já começam a mudar isso. Que é o quê? Ficar fazendo o que as outras pessoas querem que você faça. Só mude, presta atenção. Só mude aquilo que você chegar à conclusão que deve ser alterado. Por que isso? Porque a mudança é uma coisa pessoal. O domínio sobre os hábitos, o domínio sobre a sua vida é algo pessoal. E quando você entrega isso para outra pessoa, porque outra pessoa pede para você fazer, você automaticamente vai começar a fazer por ela, e depois, a hora que essa pessoa sair ou não estiver mais próximo dessa pessoa, você vai realmente buscar coisas novas que não se referem àquilo que te falaram que era para fazer. Então, primeiro, eu não sou ninguém para mandar você mudar alguma coisa. Agora, o que eu vou passar para vocês são questionamentos. No último vídeo do podcast, eu vou deixar ele no final aqui, é só sobre questionamentos. O que quebra a vida automática são os questionamentos. Lembra que eu falei que esse meu amigo, ele ficava questionando por que eu faço isso? Por que eu... Aonde que eu comecei a fazer isso? Ele foi lá com 16 anos e ele começou a lembrar da rodinha de amigo e da aprovação social e de começar por besteira e nunca mais parar. Automaticamente ele se sentia aprovado porque ele tinha um negócio e fazia fumaça. Ponto. Esse questionamento vai te levar a algumas verdades que vai te automaticamente tirar dessa trava de 95% fazer automático. Bom, minha aprovação ela não é pelo que eu faço ou pelo que eu fumo, por exemplo, ou pelo que eu como. A minha aprovação ela pode ser por qualquer outra coisa, ou dane-se qualquer aprovação, não preciso da aprovação de ninguém. Eu preciso somar na sociedade, preciso ser útil na minha família. Eu preciso ser alguém que faz alguma coisa pelos outros e por mim mesmo, principalmente. E aí entra em toda essa parada. Bom, beleza. Eu já decidi que eu quero mudar alguma coisa. Eu fui ali, assisti o áudio, né, o último podcast. Eu entrei nos questionamentos e eu já decidi que eu quero mudar algumas coisas. Como que muda agora? Bom, primeiro, existe um estralo na nossa mente, que é o estralo de 21 dias, que é onde a gente faz um reboot cerebral.
Pega de novo. Reboot cerebral. O que é isso? A gente tem um tempo da nossa mente, ela não consome vendo, ouvindo, consumindo, ela não passa pelo paladar por 21 dias alguma coisa e a gente começa a fazer um reboot cerebral. Esse reboot, ele não serve para refazer, para acabar com alguma coisa. Anota isso, porque muita gente erra nisso. O reboot cerebral ele não serve para acabar com alguma coisa. Ele serve para iniciar um novo hábito. Então é 21 dias não só não fazendo alguma coisa, mas é fazendo alguma coisa. Fazendo uma coisa que não seja aquilo que você faz. Vou dar um exemplo. Eu gosto, por exemplo, de comer doce depois do almoço. Vou dar um exemplo. Um reboot cerebral nisso. Bom, esse doce, eu gosto de chocolate. Eu gosto muito de chocolate, só que ele começa a fazer mal a longo prazo. Começa a fazer mal porque começa a ficar... É muito açúcar e tal, não sei o que. Eu posso fazer um reboot de 21 dias ou de 90 dias comendo uma fruta depois do almoço. Ou não comendo a fruta, ou comendo alguma outra coisa. Não necessariamente parar de comer chocolate. Porque quando você bota na cabeça que você para de comer chocolate, a coisa que você mais pensa é em chocolate. Porque a nossa mente ela não leu não, ela não leu para, ela lembra do chocolate. E aí por mais que você queira muito e até ver que não é tão bom a longo prazo, o que acontece? As cargas emocionais mais pesadas são aquela da infância, de abrir um chocolate, de ver que ele é legal e que recompensado com o chocolate, eu também quero sentir aquilo agora e tal. Enfim, essa estratégia vence a guerra, é isso que eu sempre falo e eu tô falando agora também para vocês. Então, fez questionamentos, faz um novo reboot ali de 21 dias e alguma coisa. E uma das coisas que eu acho mais interessante é o quê? É mudar ambiente. Vou dar um exemplo. Pensa em algo que você quer mudar. Pensa em algo que você quer mudar. Pensa. E aí, o que vocês vão fazer? Achar alguém que mudou nisso. Começa a entender como é que aquela pessoa mudou. História de pessoas que mudaram aquilo. E começa a ver alguns padrões. E começa a criar a própria rotina sobre aqueles padrões. E aí você vai começar a modelar novamente a sua mente. A longo prazo, o que acontece? A longo prazo, ele é como desde o começo. Se você conseguir se encaixar no ambiente do que você lê, do que você vê, do que você escuta sobre a pessoa que você quer se transformar com esse objetivo claro, você vai se transformar cada vez mais nesse ambiente que você se coloca. Então, todo dia, toda semana, vindo aqui, escutando um podcast, escutando coisas que você consegue se destravar quanto a isso, esse ambiente, pode ter certeza que mesmo se você não quiser, você vai mudar. Vai mudar. Por quê? Porque são sinapses automáticas que acontecem. Eu lembro que algumas pessoas, é muito comum lá nos Estados Unidos, as pessoas falarem assim, eu não quero aprender a falar inglês. A pessoa não fala, mas ela entende. Não sei se vocês já escutaram isso, mas lá nos Estados Unidos é muito comum. Ele não fala, mas tu falar, ele entende. Por quê? Porque ele pode até não querer falar por vergonha, por querer ser aprovado toda hora. Mas ouvir e começar a entender, fazer analogia sobre water, e olha, toda vez a pessoa toma uma água e fala sobre water, a cabeça dele automaticamente vai ser adaptada a entender que water tem alguma coisa com água. E por que eu estou falando isso? Novamente, ambiente. Então, podcast é uma coisa muito importante para você colocar na sua rotina. Pode ser do Cientista do Mundo, pode ser de outras pessoas que vocês curtam, mas nunca se esqueçam. A gente não deixa de fazer algo só porque algo faz mal. Mas a gente começa a parar de fazer algo quando a gente começa a não gostar mais daquilo. É um amadurecimento. Geralmente, os nossos hábitos, esses que são mais prejudiciais, eles estão muito ligados à nossa criança, a quem a gente era como criança, como a gente foi tratado, ou a longo prazo, depois que a gente foi crescendo, a gente foi recebendo estímulos, o que acontece? Comece a modular novos hábitos através da pessoa que você quer ser.
sem depender da aprovação. Eu sempre falo isso, aprovação, julgamento, você julgar ou ser julgado é uma coisa que vai só te machucar. Começa a se desprender disso e começa a entender que a mente ela tem o poder de se reinventar e de se reprogramar, desde que você consiga modular o que você faz, o que você escuta. Certo, cientista? Já faz 25 minutos eu tô aqui falando. Eu falei que eu ia falar até daquele psiquiatra brasileiro. Ele é o Irismar Reis de Oliveira. Ele foi um dos brasileiros que criou, ele remodelou a terapia cognitiva, ele fez a TCP, que é a terapia cognitiva processual. E ele fala que uma das coisas mais importantes dentro dessa crença nuclear, primeiro é questionar, entender, tudo mais, mas mais que isso depois é fazer um processo, que é o processual, fazer um plano, onde você claramente sabe para onde vai. E não só um plano de carreira ou qualquer coisa do tipo, mas é planos diários do que você faz. Então, cara, pode pesquisar Irismar Reis de Oliveira, pode pesquisar também Aaron Beck. Um dos caras que fala muito sobre agregar consequências ruins a longo prazo naquilo que você quer parar é o Tony Robbins. Pode procurar também, dá uma olhada. E eu vou ficando por aqui. Por quê? Porque nós estamos juntos toda segunda-feira. Destrave seu caminho aqui com a gente. Quero mandar um abraço para quem está fazendo o desafio 21 dias. Vocês são demais. Quem vai fazer é demais também. Para quem não vai fazer é demais. Nós somos todos demais porque a gente está junto cada vez mais. Mas eu tenho um desafio para vocês. Eu quero que vocês agora, quem não deu um like ainda, dê um like. Comente aqui no comentário. Eu sou Cientista Gold, fiquei até o fim. E eu quero que vocês mandem para os amigos de vocês. Sabe, vocês têm um grupo assim, ó, de escola. Vocês têm um grupo de escola. Então, bota no grupo de escola assim, ó, cara, esse cara aqui é muito louco. Mas eu curto pra caramba escutar ele de manhã. Ou escuto enquanto trabalho. Ah, para quem curte podcast, manda o Ciência do Mundo. Pode mandar um link aqui do YouTube ou do Spotify. Mas não deixe de mandar. Por quê? Porque quando você deixa de mandar, você acaba deixando com que a gente demore mais para crescer. Então eu estou fazendo o meu melhor aqui porque eu quero alcançar mais pessoas que querem mudança. Isso é muito sério. Vocês estão escutando? É muito sério. Eu quero alcançar mais pessoas. Eu já larguei todas as mentorias que eu dava para a empresa. Eu realmente estou focado em alcançar mais pessoas. E ao mesmo tempo, quanto mais eu faço, mais eu fico melhor. Quanto mais eu faço, mais eu fico melhor. Quanto mais eu estudo, mais eu entendo o que eu posso oferecer. Quanto mais eu escuto um direct, mando um direct lá para mim falando do que as pessoas estão passando, mais eu entendo como entender o comportamento e destravar essa parada. Tá certo? Isso é a minha missão, tamo junto. Eu tenho certeza que quem tá junto tá entendendo e quem não tá junto já deixou de entender faz tempo e tá tudo certo também. Vejo vocês no próximo vídeo, mando um abraço pra todo mundo aí e não se esqueça. Sinapses neurais, a vida automática. Comece a programar a sua vida do jeito que você acredita que faz bem, ok? Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo. Cientista Gold assiste até o final.